Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a professora Josi e hoje eu vou iniciar a primeira aula de 4 aulas sobre a questão da simbologia da mãe boazinha. Então, o tema de hoje da aula é abandone a necessidade de ser boazinha e torne-se a mãe que seu filho precisa. Então, será que a sociedade ela impõe essa questão das mães serem boazinhas? O que acontece? Então, o treinamento Mãe Segura, eu vou estar dando dicas sobre como educar com amor e confiança. O tema da aula de hoje é abandone a necessidade de ser boazinha e torne-se a mãe que seu filho precisa. O objetivo geral dessa aula é orientar as mães a abandonarem o padrão de serem excessivamente boazinhas, capacitando-as a adotar uma abordagem equilibrada e assertiva na criação de seus filhos, com o intuito de promover um ambiente saudável, estimulante, que favoreça o desenvolvimento infantil integral. O mito da mãe boazinha. Consequências negativas dessa abordagem, como a falta de respeito dos filhos, a dificuldade em estabelecer regras e limites e o desenvolvimento de comportamentos indesejados. Então, quando os pais adotam uma abordagem excessivamente permissivas, as consequências são totalmente negativas. Perdem a falta de respeito, a dificuldade em estabelecer regras e limites adequados e o desenvolvimento de comportamentos indesejados. Então, todas as vezes que as mães elas estão sendo permissivas, elas estão sujeitas a ter comportamentos negativos dessa criança. É importante buscar um equilíbrio entre empatia e o estabelecimento de limites saudáveis para promover um desenvolvimento infantil positivo. Então, os pais têm que ter um pouco de cuidado com essa questão da permissividade com as crianças. A importância da maternidade consciente. O conceito de maternidade consciente que envolve equilibrar o amor e a empatia com firmeza e responsabilidade. A maternidade consciente é o equilíbrio entre o amor, a empatia, a firmeza e a responsabilidade na criação dos filhos. Envolve estar presente, compreender as necessidades emocionais e estabelecer limites claros. Desde o início, comecei essa live, sempre vem a palavra limite e permissividade. Então, tudo está pautado na questão dos limites com o filho. Envolve estar presente, compreender as necessidades emocionais, estabelecer limites claros que a criança entenda e sempre fazer isso em uma abordagem individualizada, buscar promover o desenvolvimento saudável e preparar a criança para a vida. Quando eu falo essa abordagem individualizada, é que cada criança, ela se comporta de uma forma. Então, não é porque a mãe tem 2 ou 3, 4 filhos que ela vai ter a mesma abordagem, porque toda criança, ela é diferente. Então, sempre chamar de forma individualizada, identificando padrões comportamentais. Reflita sobre seus próprios comportamentos e padrões de criação, identificando as áreas em que precisa fazer ajustes. Eu vou falar um pouco sobre cada índice aqui. A comunicação emocional desempenha um papel fundamental entre pais e filhos. É importante expressar e validar as emoções das crianças, bem como compartilhar as próprias emoções de maneira saudável. Então, quando a criança ela chega em casa, vamos dizer, triste por um amiguinho não ter brincado com ela na escola, os pais não devem brigar, e sim validar aquela emoção da criança. Conversar com a criança, perguntar por que o amiguinho não quis brincar com ela, e a criança, ela irá falar do jeito dela. E o que os pais têm que fazer, as mães, ou responsável pela criança tem que fazer? Tem que conversar com aquela criança, saber o que aconteceu, validar a emoção da criança. Ensinar para a criança que, às vezes, nem sempre somos felizes o tempo inteiro, que existe tristeza, existe dor. E
explicar para a criança, validar essas emoções da criança de uma forma saudável. Isso cria um ambiente de confiança e fortalece o vínculo. Os pais têm empatia com a criança. Então, essa empatia que os pais venham a ter com a criança, isso vai criar um ambiente de confiança e fortalece o vínculo afetivo. Então, quando a criança tiver qualquer problema, ela não vai ter medo de chegar em casa e contar para os pais se está triste, se está feliz, o que aconteceu na escola, se um amiguinho não quis brincar. Sempre que ocorrer esse tipo de situação, validar essa situação com a criança. Disciplina positiva é uma abordagem baseada no respeito mútuo, na compreensão das necessidades das crianças e no estabelecimento de limites adequados. Consiste em direcionar o comportamento por meio de orientação, ensinando habilidades sociais, promovendo a autonomia em vez de recorrer à punição ou recompensas materiais. Então, essa disciplina positiva, os pais têm que desenvolver habilidades nas crianças. Então, ensinar as crianças a amarrar um tênis, a vestir uma blusa, a fazer coisas que, no decorrer do tempo, ela vai aprendendo, sem precisar recorrer a punições. Ah, você faz isso que eu te dou um presente, você faz aquilo que eu te dou tal coisa. Então, isso não é saudável para a criança, é prejudicial, porque todas as vezes a criança ela irá criar um hábito de todas as vezes que ela for fazer algo, ela quer alguma coisa em troca. Então, isso não é bom, os pais ofertar para a criança recompensas materiais. Isso não é bom. Equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Essencial para a qualidade do tempo que os pais passem com os filhos. Isso implica em estabelecer prioridades, criar limites e reservar momentos dedicados à interação e ao envolvimento ativo com a criança. Esse tempo, os pais têm que criar esse tempo saudável entre o trabalho e a vida pessoal. Então, sempre deixar um tempinho para que os pais possam passar um tempo com essa criança. Seja consistente na abordagem e nas expectativas. É importante para a estabilidade e segurança das crianças. Estabelecer regras e limites claros e aplicar de maneira consistente. Promova a compreensão e o desenvolvimento de responsabilidade. Então, quando os pais, as mães, forem estabelecer regras e limites, sempre que estabelecer uma regra, cumprir, não deixar para depois. Essa regra ela deverá ser cumprida, porque a partir da hora que os pais colocam limites, regras e não cumpre nada do que foi combinado, então a criança ela não vai ter mais confiança. Ela vai achar que essas regras que estão sendo impostas, ele não vai cumprir, porque o pai fez a regra por fazer. Então, por que a criança vai cumprir algo que foi imposta pelos pais, porém os próprios pais não faz por onde que a criança cumpra? Então, prometer algo, fazer regras que sejam cumpridas. E a criança, ela precisa entender quem manda e quem obedece. Quando eu falo essa questão de quem manda e quem obedece, não é ser tradicional. É uma questão que a criança ela não tem estabilidade mental ainda para saber ela mesma se comandar. Então, a criança ela precisa sempre do adulto para que ela possa se desenvolver e o adulto dá as orientações pertinentes para que essa criança ela possa se desenvolver. Porque se deixar a criança por conta, ela não tem estabilidade mental, por ela ser uma criança, ela ainda não sabe o que é certo e o que é errado. Ela tomará atitudes, porém, que no futuro pode ser prejudicial. Sempre envolver a criança no processo na tomada de decisões. De acordo com a sua capacidade de compreensão, promove a autonomia do senso de pertencimento. Então, a partir da hora que você vai fazer uma regra, uma rotina para a criança, sempre bom colocar a criança a participar, porque ela vai sentir que ela
faz parte daquilo. Então, sempre que for fazer uma regra, alguma coisa direcionada para a criança, colocar a criança para participar. Isso pode ser feito permitindo a criança participe, como eu já acabei de falar, da definição de regras, na resolução de problemas com relação às próprias rotinas. Eu vou dar um exemplo muito claro. No início do ano, eu, como professora, eu não crio as regras da sala. Quem cria as regras da sala são as próprias crianças. Elas vão falando e eu vou escrevendo. Eu sou a escriba. Por elas não saberem ler e escrever, elas falam e eu escrevo o que as crianças estão falando. E essas regras, essa rotina da sala, ela é seguida, porque no primeiro, segundo mês, eu vou revisando, falando sobre essas regras que foram criadas pelas próprias crianças e depois elas memorizam o que elas podem e o que elas não podem. É tanto que no decorrer do ano eu não fico lembrando para as crianças o que elas não podem. Eu tento sempre deixar claro o que elas podem, porque o que elas não podem não precisa ficar sendo lembrado toda hora. É importante que a criança ela fique lembrando aquilo que pode, não aquilo que não pode. Outro item necessário é revise e reforce regularmente, adaptando às necessidades e estágio de desenvolvimento da criança. A criação de filhos é um processo contínuo de aprendizagem e crescimento, e a flexibilidade é fundamental para ajustar as mudanças e desafios que surgem ao longo do caminho. Agora, vamos dizer que eu fiz uma rotina para uma criança de 4 anos. No próximo ano, essa criança ela vai estar com 5 anos. Então, essa rotina, ela deverá ser mudada. Então, sempre ajustar de acordo à idade da criança. Essa rotina, ela deverá ser ajustada sempre, porque uma rotina para uma criança de 4 anos, ela é inadequada para uma criança de 6 anos. Então, sempre fazer os ajustes, estabelecendo regras e limites claros. A importância de estabelecer regras e limites claros para o desenvolvimento saudável das crianças. Conheça as características de cada faixa etária. Então, eu vou falar cada característica de cada criança. A importância de estabelecer regras e limites, claro, para o desenvolvimento saudável das crianças é muito importante. Estabelecer essas regras e limites, claro, é de extrema importância para o desenvolvimento saudável das crianças. Ao definir expectativas claras de comportamento, os pais fornecem estrutura e segurança, além de promover a aprendizagem de habilidades sociais, desenvolvimento de autonomia. É essencial conhecer as características, né? Cada criança tem a sua característica. Então, como eu acabei de falar agora, uma rotina para uma criança de 4 anos, ela tem que ser diferente para uma criança de 6 anos. Então, sempre está fazendo esses ajustes. Eu vou falar um pouco de mim. No início eu não falei, eu vou falar um pouco. Eu sou a professora Josi, sou psicopedagoga, também doutora em psicologia social. Já fiz vários cursos de longa duração e curta duração, várias extensões, já participei de vários seminários, tudo relacionado à educação. Hoje eu tenho mais de 20 anos no exercício do magistério, já passei por todas as etapas da educação básica, já dei aula para o ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio. Hoje eu estou como professora da educação infantil e também já passei na educação superior em curso de pedagogia e curso de pós-graduação e curso de especialização. Eu vou continuar falando aqui sobre estabelecendo regras e limites claros, sempre que possível, adaptar essas regras, priorizar as regras fundamentais e explicar as razões por trás delas e as estratégias eficazes para promover uma educação estruturada e positiva. Então, quando eu falo assim para a criança, você não pode fazer isso. Eu tenho que falar por que essa criança ela não pode fazer. Porque o que eu vejo muito são
os responsáveis falar assim, você não pode, mas não sabe, a criança não sabe, ela não entende. Por que que ela não pode fazer aquilo? Porque a pessoa que falou para ela que ela não pode fazer algo, não explicou. Não teve uma explicação clara para que essa criança ela entenda que ela não possa fazer algo. Ou então, eu vou deixar você 10 minutos de castigo, mas não fala por que vai deixar essa criança 10 minutos ali sentada. Ela não sabe. Por que você está sentada aí? Eu não sei. Então, sempre que for fazer algo com a criança, tem que explicar para a criança por que que você não. Porque o não da criança é importante dizer o não, mas também é importante falar o motivo do não que você deu o não para essa criança. Porque às vezes o adulto se equivoca, né? Ele acha que a criança entende, só que a criança, ela não entende tudo que foi falado, porque não foi explicado de uma forma clara. Cada faixa etária, ela necessita de uma forma de explicação, de uma rotina. Então, se fez uma rotina esse ano, sempre está reajustando essa rotina. Uma rotina para uma criança de 4, ela é incompatível para uma criança de 6 anos. Então, essa rotina aí, ela precisa passar por ajuste. Simplifique e seja específico. Seja específico com a criança. Um exemplo, claro. Você fala assim, você não tem educação. A criança de 4 anos, ela não vai saber o que é não ter educação. Então, seja mais específico. Explique para essa criança qual foi a atitude que ela fez. E não fale, você não tem educação. Ela não vai saber o que significa isso. O que é não ter educação? Ela vai ficar pensando e vai ser difícil essa criança saber o que ela fez de errado. Então, seja específico. Priorize as regras fundamentais. O que é fundamental agora para essa criança? O que será fundamental? O que seria melhor? Então, se é fundamental você colocar uma regra que a criança ela deverá dormir todos os dias à tarde, porque você, o responsável pela criança, a mãe, ela tem um custo. Então, é fundamental que essa criança durma, porque essa mãe irá fazer um curso online. E com a criança do lado, vai ficar difícil para que ela possa assistir essa aula. Então, é fundamental que a mãe crie uma rotina para que essa criança ela durma no período da tarde. Não a tarde inteira, um tempinho, não a tarde inteira. Isso são exemplos. Cada família adequa as suas regras de acordo com a sua necessidade. Quando eu faço rotina para uma família, eu faço com os horários tudo adequado, porém eu falo, aqui a rotina está feita. Porém, você vai adequar essa rotina de acordo com as suas necessidades do momento. Então, a rotina, ela é flexível. Você faz a rotina, mas ela pode passar por ajustes no decorrer do tempo. Explica as razões por trás das regras. Então, quando a criança ela fizer algo de errado e você for falar sobre as regras, explicar as razões, por que você agiu dessa forma e não de outra forma. Explicar de forma clara para que essa criança ela possa entender. Comunique-se de forma assertiva. Enfatize a importância da comunicação assertiva com os filhos, expressando seus sentimentos e necessidades de maneira clara, mas respeitosa. Incentive as mães a ouvirem ativamente seus filhos e a estabelecer um diálogo aberto e honesto. Não só a mãe tem que falar, a criança também. Então, a mãe tem que acolher o filho de forma amável, dócil, de forma respeitosa, para que essa criança tenha um diálogo aberto. O que passar com essa criança, ela possa chegar em casa e falar com a mãe. É essencial que as mães ela acolha essa criança de forma respeitosa. É importante que tenha esse diálogo respeitoso entre mãe e filhos. E esse diálogo começa desde cedo. Se deixar esse diálogo para ocorrer quando a criança crescer e tiver adolescente, ele não vai ter mais esse diálogo com a mãe. Então, o diálogo, ele começa
cedo. O diálogo ele não pode começar quando a criança já está adolescente. É obrigatório esse diálogo começar cedo, não de forma tardia, porque a criança ela já tem que ter essa confiança com os pais. Quando isso acontece desde cedo, a criança, tudo que passa com ela, ela vai perguntar em casa. Ela não vai perguntar para o amigo. A partir da hora que a criança começa a perguntar tudo fora de casa, ela termina aprendendo muitas coisas que eram para ser aprendida em casa, ela aprende de forma errada. Por quê? Porque cedo não teve essa comunicação afetiva em casa. Então, os pais têm que ter muito cuidado com relação a isso. Cultivando o autocuidado, salientando a importância do autocuidado para que as mães possam se fortalecer emocionalmente e estar disponível para as suas crianças. As práticas de autocuidado, como reservar um tempo para si mesma, praticar exercício físico, buscar apoio emocional e desenvolver hobbies. Então, não é só a mãe cuidar do filho. Sim, essa mãe, ela precisa ter o autocuidado. O autocuidado não inclui só tomar banho, escovar os dentes, pentear os cabelos. O autocuidado inclui tudo que diz respeito ao corpo, à mente. Então, essa mãe, ela pode fazer uma caminhada, ela pode praticar exercício físico, ela pode buscar um apoio emocional, ela pode desenvolver algum hobby que ela gosta de fazer. Então, tudo isso fará com que essa mãe ela possa se desenvolver, não só a criança se desenvolver, mas o filho também possa se desenvolver. Recapitulação dos principais pontos abordados na aula. O que eu prego aqui nessa aula é que as mães elas abandonem essa necessidade de serem mães boazinhas e se tornem as mães que seus filhos precisam, equilibrando amor, empatia, firmeza e responsabilidade. Considerações finais. Nesta aula, aprendemos a importância de estabelecer regras adequadas para cada faixa etária e comunicá-la de maneira clara e consistente. Conhecendo o desenvolvimento das crianças, podemos definir limites realistas e adaptadas às suas habilidades. Simplificar as regras, explicar suas razões e usar uma linguagem positiva são estratégias eficazes para obter compreensão e cooperação. A consistência, a revisão regular das regras e o envolvimento da criança no processo são fundamentais para criar um ambiente seguro e promover o desenvolvimento saudável e a responsabilidade. Chegamos ao final aula 1, amanhã temos mais uma aula. Eu vou estar falando sobre o treinamento Mãe Segura e aguardo você. Muito obrigada.